Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Estamos juntos para mais uma aula tratando aí do pensamento deste intrigante filósofo chamado Martin Heidegger. Seja muito bem-vindo. Quero te congratular por estar aqui, pelo ato de coragem, né, de poder adentrar e querer se aprofundar ainda mais no pensamento do Martin Heidegger. Nós estamos trabalhando aqui a introdução a esse pensamento, trabalhando o pensamento dele que está escrito, não é? Que está presente na obra Ser e Tempo. Tem algumas aulas aqui no canal e quero te avisar que essa aula aqui ela vai passar uma semana no ar, você vai assistir ela e terá uma semana, tá? Então acredito que na próxima quarta-feira essa aula sai do ar. Então aproveite, compartilhe com o máximo de pessoas, convide pessoas para assistir, curta o canal, se inscreva, porque nós vamos toda semana trazer uma aula, trazer um assunto, trazer um tema referente ao Martin Heidegger, tá bom? O tema de hoje é um tema bem bacana e essa é a aula número 4. Vamos falar de mundo e mundanidade, sistemas de referências, significados. Vamos tratar sobre mundo e mundanidade. É bem verdade que tratar do Martin Heidegger precisaríamos, só para tratar de alguns capítulos, de alguns parágrafos do Martin Heidegger, de algumas sessões, nós precisaríamos de muito, mas muito tempo para tratarmos de forma pormenorizada do pensamento do autor. Como não é possível a gente fazer isso em 2 horas, nós fazemos uma análise, né, uma espécie de disposição, olhamos de forma mais geral para trazer para você um caminho de possibilidade, de facilitar para você uma compreensão, um norte, um insight. A intenção dessas aulas não é que você seja um expert, uma fera em Martin Heidegger, mas que em algum momento você possa ter um insight, né, um estalo, uma compreensão, uma luz, algo possa aparecer para você nessas aulas que nós trazemos aqui no nosso canal. E isso tem acontecido, inclusive alunos de filosofia, de psicologia, eles têm sido beneficiados com os conteúdos deste canal. E eu espero que você também seja beneficiado. Bom, você pode fazer perguntas durante essa exposição. No finalzinho eu vou responder, ou outro dia eu posso fazer ou preparar algum vídeo ou aula relacionada ou respondendo as perguntas que você vai fazer hoje aqui, tudo bem? Então curte, compartilha mais uma vez, segue o canal, se inscreve no canal e vamos à nossa aula de hoje. Vamos falar de mundo e mundanidade. Esse tema está no parágrafo 14 da obra Ser e Tempo do Martin Heidegger, tudo bem? Vamos lá. A primeira pergunta é, Cadu, por que Heidegger tratou do aspecto mundo? Por que Heidegger tratou? Bom, a coisa mais importante é que você compreenda que Heidegger falou de várias estruturas formais para que ele pudesse chegar ao seu desiderato. E qual era o desiderato de Heidegger? A gente já tratou isso aqui. Heidegger queria compreender o ser. Qual o sentido de ser? Pela via de acesso do próprio ser. Para isso, Heidegger empreendeu diversas investigações. Ele estruturou a sua filosofia, o seu pensamento, a partir de diversos aspectos, estruturas, categorias, estruturas formais, conceitos e indicações formais para poder alcançar o seu objetivo. E, logicamente, mundo, o conceito mundo, estava presente, né? Ele teria que trabalhar o mundo. Ele percebeu que, olhando para este ente privilegiado, que eu mesmo sou, este ente privilegiado que eu mesmo sou, este ente que eu mesmo sou e me pertenço, olhando para este ente era um ente tão privilegiado que ele tinha como compreensão mundo, descerramento de mundo. Existia essa compreensão de mundo como uma essência fundamental de Dasein, né? Como uma estrutura, um constitutivo de Dasein, do ser de Dasein, ou Dasein, tá? Então o mundo é justamente essa constituição inerente ao modo de ser de Dasein, não é? Mundo, Heidegger diz que não é um ente à parte, não é Dasein e um ente à parte, não é uma coisa extensa ou uma coisa fora, nem Dasein está dentro de um mundo cosmológico. A gente falou sobre isso. O que eu quero dizer para você é que
Para empreender uma investigação sobre a essência, ou melhor, sobre o sentido de ser, Heidegger precisava passar por essa perspectiva de compreensão de ser de Dasein. Então, compreender ser compreende também um aspecto de mundo, de coisas, de entes, tá? Então, a pergunta principal é: como é possível compreender mundo fenomenologicamente, não é? Como é possível compreender o fenômeno mundo? Sabemos que Heidegger faz um empreendimento a partir do método fenomenológico, não seguindo à risca o método do mestre Edmund Husserl, mas ele estrutura, precisamos entender que Husserl trabalha a fenomenologia para compreender essa questão da consciência, consciência intencional, consciência, intencionalidade e por aí vai. Heidegger vai trabalhar a perspectiva fenomenológica para buscar, para encontrar, para se avizinhar do sentido de ser, tá? Deste ente dotado de privilégio. Tudo bem? Então, enquanto para Husserl o seu objetivo era a consciência e intencionalidade, para Heidegger é o ser. O empreendimento e a ambição de Heidegger é o ser e o sentido de ser. De ser de todas as coisas, tá? Mas a via de acesso teria que ser a via de acesso do próprio ser e não de um ente qualquer, tá? Teria que ser a via de acesso de um ente privilegiado. Já falamos sobre isso. Então, desse modo, como seria possível empreender uma investigação para compreender o mundo numa perspectiva fenomenológica? Fenomenologia, como sabemos, é o retorno às coisas nelas mesmas. Mas para Heidegger, ele compreende essa fenomenologia como um desvelar ou um mostrar-se das coisas nelas mesmas, sem uma inferência, tá? Deixar que as coisas se mostrassem, né? Que os entes ou que o ser de cada ente se mostrasse em seu modo próprio. Fenomenologia é isso. Enquanto para Husserl, ele empreende uma inferência, uma metodologia, um passo a passo. Para Heidegger, ele faz uma investigação a partir de um mostrar-se, de um compreender as coisas nelas mesmas. Então, como é possível compreender o mundo nele mesmo? Fazer uma investigação fenomenológica e compreender mundo nele mesmo. Primeira coisa que Heidegger indica é: você precisa deixar e fazer ver os entes que se mostram. Que se mostram onde, Cadu? Que se mostram dentro do mundo. Mas espera aí, Cadu, que mundo? Porque nós podemos pensar mundo de diversos aspectos. Calma. Primeira coisa, deixar e fazer ver os entes que se mostram. Isso é uma perspectiva fenomenológica. Lembra da pergunta? Como é possível compreender mundo numa perspectiva fenomenológica? Primeiro, nós temos que deixar e fazer ver as coisas que se mostram nelas mesmas, dentro de mundo, ou dentro de um mundo. Mas que mundo, Cadu? Calma. Segunda coisa, descrever cada ente que se mostra, que deixa e se faz ver dentro do mundo. E a terceira coisa, investigar o ser de cada ente que se faz ver e se mostra dentro do mundo. Tá? E aí você pergunta mais uma vez: Cadu, mas que mundo você está falando? Porque nós podemos pensar mundo de diversas formas. Calma. A primeira coisa para empreendermos uma investigação fenomenológica é pensar fenomenologicamente, que é deixar e fazer ver os entes que se mostram, descrever cada ente a partir do modo como eles se mostram e investigar o ser de cada ente que se mostra dentro do mundo. Depois a gente vai tratar de cada mundo. Aí, o que eu convido você a fazer agora, para que fique mais fácil, é: olha ao seu redor. Olha ao seu redor agora. Que ente ou que entes você vê? Que entes você enxerga? Primeira coisa, deixe que esses entes se mostrem para você, tá? Se você ficar olhando apenas para essa tela ou me assistindo aqui, o único ente que você vai ver é o computador. Mas agora você está enxergando o ente computador e se relacionando com ele. Até então, antes de eu te falar sobre o computador, você não estava enxergando o computador, apenas
a minha pessoa e aquilo que eu estou falando. Mas de repente, o ente computador apareceu para você. Por quê? Porque nós sinalizamos, nós apontamos para isso. Eu apontei para que você pudesse olhar para o computador ou para o seu mobile, onde você estiver assistindo, não é? Mas olhe agora ao seu redor. O que é que você enxerga enquanto ente? Que entes você vê? Hã? Computador, celular, na sua mesa bloco de notas, onde você está no escritório, paredes, quadro. O que é que você vê? Você começa a apontar cada ente de forma individualizada, não é? E tem outros entes que estão se mostrando, sem que eu precise apontar. Computador, cadeira, outros entes você começa a enxergar, não é verdade? Pois é, canetas, lápis, enfim, TV. O que você enxerga aí agora? E outros entes que eu não estou apontando, mas que você agora está vendo, não é? Agora, como é que você pode descrever cada ente? Você pode parar e pegar cada ente desse e descrever, tá? Depois que você descrever cada ente, descrever, por exemplo, tem um quadro aqui da Mona Lisa, um quadro com uma cor tal, espessura tal. Você pode descrever o quadro, escolher um ente específico e descrever. Será que aí nós nos avizinhamos desse ser? Nós chegamos no ser do quadro? E assim encontramos fenomenologicamente mundo? Ou seja, o mundo das artes, o mundo do quadro? Que mundo é esse? Depois que você descreve, você vai investigar o ser do quadro. Tá? Qual o sentido de ser do quadro? O quadro não tem como responder, porque ele é desprovido de mundo. Mas isso é só um exercício para que você compreenda como as coisas começam a aparecer para você. Tá? Agora, é possível acessar o ser de cada ente desses entes que você acabou de ver, de enxergar, esses entes que surgiram para você nesse momento, nesse exercício que a gente está fazendo? É possível acessar o ser? Olha só, se você descrever, retratar a configuração do quadro, tamanho, metro, cor do quadro da Mona Lisa que você tem na sua parede, e você descrever tudo isso, de forma alguma você vai conseguir encontrar o ser deste ente que você está descrevendo. Você não vai com essa descrição, tá? Essa descrição ela é infrutífera para você compreender o ser do quadro da Mona Lisa. Entende? Para você alcançar uma descrição fenomenológica de mundo, ou do ser deste quadro e do mundo em que ele se apresenta, você não pode alcançar isso através de uma descrição fria do ente que se apresenta, do ente que aparenta, do ente que se mostra num primeiro momento. O ser deste quadro ainda vai continuar velado. Toda a descrição que você fez nesse exercício que nós fizemos até agora vai ficar presa aos entes. Ou seja, essa descrição é uma descrição ôntica. E jamais você nem sequer vai se avizinhar do ser. Jamais você vai descobrir você terá uma compreensão fenomenológica de mundo, olhando para este ente e descrevendo este ente onticamente, falando da medida, espessura, cor, o que é, tá? Como é. Porque esse tipo de inferência já vai velar o ser deste ente. Compreendeu agora? Então, Cadu, compreendi até aqui. Mas o que é que nós precisamos para nos avizinharmos do ser deste ente? O que é que nós precisamos? O que é que nós precisamos para não só nos avizinharmos do ser deste ente quadro, ou de todos os entes que se mostram para mim, os entes que nós chamamos entes intramundanos? O que precisamos? Do que precisamos para que nós possamos compreender fenomenologicamente mundo? Ou seja, mundo enquanto abertura, enquanto compreensão destes entes e do ser de cada ente que se mostra para mim. O que precisamos? Primeira coisa, nós precisamos caracterizar mundo. O que é? Compreender o caráter de mundo. Compreender mundo ontologicamente.
Percebeu aqui? Lá em cima, quando eu fiz as perguntas... Ah, Cadu, você fez a pergunta, talvez. Cadu, deixar e fazer ver com que os entes se mostrem, descrever cada ente dentro do mundo, investigar o ser de cada ente também dentro do mundo. Mas que mundo, Cadu, nós estamos falando? De que mundo? Pois é, vamos caracterizar mundo, mas só que nós temos que compreender mundo numa perspectiva ontológica. Alcançar o fenômeno mundo numa perspectiva ontológica, tá? Então vamos lá. Mas antes devemos entender o que é mundo. O que é mundo? O mundo seria um modo de ser de Dasein? Seria um modo de ser de Dasein? Mundo seria uma compreensão subjetiva de cada Dasein? Ou seja, meu mundo, eu tenho o meu mundo. O mundo das artes, o meu mundo subjetivo, o meu modo de pensar é o meu mundo. Eu estou fechado no meu mundo, você tem o seu mundo, o seu modo de pensar, o seu jeito de pensar as coisas, é o seu mundo, o meu mundo, o mundo de cada ente, o mundo de cada Dasein, o mundo de cada indivíduo, não é? Por assim dizer. O mundo seria uma compreensão subjetiva de cada Dasein? Ou o mundo teria uma dupla perspectiva para Dasein, num aspecto de ser e estar, ou seja, eu sou o meu mundo e estou no mundo. Eu sou o meu mundo num aspecto subjetivo e estou no mundo. Mundo numa perspectiva de estar dentro de um mundo cosmológico. Ou mundo enquanto mundo das ciências positivas, ou mundo da matemática, ou mundo das artes. Eu sou o meu mundo e estou no mundo. Seria essa? A perspectiva de mundo traria essa dupla perspectiva. Mundo para Dasein numa perspectiva de ser, sou o meu mundo, subjetivo, e estar no mundo, fora do mundo, ou seja, dentro de um mundo. Seria isso? Pois é. A resposta é que não. Mundo seria um modo de ser de Dasein? Sim, é um modo de ser de Dasein. Tá? Mundo seria uma compreensão subjetiva de cada Dasein? Não, porque não falamos de subjetividade. Heidegger não trata dessa perspectiva subjetiva. Mundo teria essa dupla perspectiva, ou seja, subjetividade fora, já descartamos subjetividade. Então, o mundo não é ser, não é o meu ser. Ou seja, eu sou no mundo, no aspecto de ser e estar, não nessa dupla perspectiva. Não. Tá? Eu não sou no mundo, como se o mundo fosse algo fora e eu sou no mundo, tá? A resposta mais completa seria Dasein é, mas não está no mundo, tá? Dasein é, mas não está no mundo. Os entes intramundanos é que estão no mundo. Então, Dasein é, mas não está no mundo. Quem está no mundo, são os entes intramundanos. Sim, Cadu, mas que mundo é esse? É um mundo externo? Também não. Heidegger trata, é uma coisa externa ou uma res extensa, é uma extensão de mim, é uma coisa que é uma extensão de mim, como se fosse eu e o mundo? Também não. O mundo, Cadu, então, o que é mundo? Precisamos tentar encontrar fenomenologicamente, numa perspectiva ontológica, a compreensão de mundo. Mundo é a morada de Dasein. Mundo é familiar a Dasein. Não dentro e nem fora de Dasein, mas como abertura, como esse aí. Essa abertura, esse descerramento, esse desvelamento. Mundo é a possibilidade principal, é a única e principal, não é? Não posso dizer principal, mas mundo é a única possibilidade dos entes se mostrarem. Os entes só se mostram para nós porque nós temos essa abertura compreensiva, essa abertura de compreensão de mundo. Mas não é o mundo nem lá e nem o mundo cá. É simplesmente essa morada em que Dasein habita, mas não habita dentro. E também não habita, e não é também uma extensão de Dasein. Mundo é o que torna possível o encontro com os entes. Mundo é esse horizonte, se assim podemos chamar, tá? Esse horizonte de encontro.
É essa abertura em que nós, desde sempre, somos abertura. Desde sempre somos abertura. Cadu, é possível um ente que tem a capacidade de se compreender ser não ter abertura de mundo? Sim, é possível. É possível. Quando ele não compreende toda a rede de significados, de referências, né, que se dão, os entes que se dão dentro do mundo, ele está destituído de mundo. De pelo menos das cadeias remissivas ou das compreensões de todas as coisas que fazem parte deste mundo, né, dos entes intramundanos. Então já compreendemos que mundo é a morada de Dasein, mas não a morada fora ou dentro, é justamente essa abertura de possibilidade de compreensão das coisas e de encontro com as coisas dentro do mundo, com os entes intramundanos. Faz sentido aqui para você? Tá tranquilo até aqui? E como se dá esse encontro com os entes intramundanos? Bem, já entendemos que mundo não é fora nem é dentro, é essa abertura, esse horizonte de possibilidade de encontro, de aproximação, de encontro, é? De amostragem de cada ente intramundano. E como se dá o encontro com os entes intramundanos? Primeiro encontro se dá por meio da ocupação. Dasein, ele se ocupa com as coisas. Por exemplo, eu estou agora me ocupando, eu estou aqui me ocupando com esta aula. Me ocupei algumas horas atrás em preparar essa aula para você. Inclusive estou aqui com os meus rascunhos, tá? Me preocupei, então eu me ocupei, tá? Existe um cuidado nessa ocupação para poder trazer uma aula bacana para você. Então isso é ocupação. Então as coisas vêm ao meu encontro a partir da ocupação. Então o que veio ao meu encontro? Papel, caneta, livro, tá? E tudo isso faz parte de uma rede de significados. Rede que são, chamamos de rede remissiva, né? Sistemas de significações. Dentro de uma rede remissiva. Então papel tem a ver com caneta, com lápis, com escrita, com anotação. Então veja, tem uma rede de significado. E quando isso se quebra? Vejamos. Digamos que eu pegue um café para poder construir essa aula para você. Eu sempre gosto de tomar um café. Ou então pegue essa água aqui, comece a beber. E de repente esse copo ele escorrega da minha mão e me molha todo e molha também o meu rascunho. Nós temos aí o quê? A quebra de todo um contexto, de toda uma rede remissiva, de todo um contexto de significações. Ou seja, eu vou me molhar, vou quebrar a minha intenção, mas não no aspecto de intencionalidade, tá? Vou quebrar essa minha ocupação de poder ministrar essa aula para você aqui e vou ter que me enxugar, né? Vou ter que pegar outro papel, não sei, ou jogar esse papel fora. Então, quebrou ali uma rede de significados e de etapas que deveriam ser cumpridas dentro desse sistema, né, que aparece para mim. Então, o papel veio para mim enquanto ente que me vem ao encontro, né, nesse horizonte de mundo, tá? Por meio de uma ocupação, por meio de um objetivo que eu tenho, por meio de um projeto que eu tenho, que é de trazer essa aula para você. Tá? Então tudo isso faz parte de um projeto no qual eu me ocupo de coisas e com coisas que vêm ao meu encontro, das quais eu utilizo para fazer anotações, e tudo isso faz parte de uma cadeia remissiva, lápis, papel, caneta, sala, mas eu não olho para tudo isso aqui como uma coisa única, ou seja, papel, copo, caneta, não. Eu olho para tudo isso como um conjunto, uma rede, né? Um grande conjunto de significados, tá bom? Vamos lá então. E por meio do engajamento, eu estou sempre engajado com alguma coisa. Dasein está sempre engajado com algo, como você agora está engajado ou engajada com essa aula. Então, como se dá esse encontro com os entes intramundanos? Por meio da ocupação e por meio do engajamento com as coisas que se apresentam. E também por meio do ter que lidar com entes utensílios, coisas à mão, tá? Coisas que estão à mão, que me vêm ao encontro, e coisas que estão à mão, tá? Isso aqui está à mão. São utensílios que me ajudam a ministrar essa aula para você. Então, tanto o roteiro,
quanto a caneta que eu anotei esse roteiro, quanto o livro que eu estava lendo para poder ministrar essa aula para você de forma didática. Tudo isso são utensílios que são utilizados, né? Que me vêm à mão, que estão à mão, na verdade, que me vêm ao encontro a partir de uma manualidade. Eu manuseio esses utensílios com a finalidade de algo, ou para algo. Sempre existe uma finalidade. Sempre existe um objetivo. O objetivo qual é? O objetivo é que esses utensílios sejam usados por mim para que eu possa construir a aula para você. Então tudo isso é em virtude de Dasein. Tudo isso é para Dasein. Então, numa perspectiva kantiana, o ser humano é um fim em si mesmo e não um meio para alcançar um fim. Então as coisas, elas são usadas para alcançar uma finalidade de Dasein, um objetivo, um projeto de Dasein. Então as coisas vêm ao meu encontro, eu manuseio elas, né? São utensílios que servem para que eu alcance um determinado fim. Lembrando que Heidegger faz críticas a Kant, e até nessa construção, mas para que você possa ter uma noção clara. O indivíduo, o homem é um ser, o homem é um fim em si mesmo, e não um meio para um fim de determinadas coisas. Os utensílios, sim, eles servem, eles estão à mão, eu me relaciono com essas coisas utensiliares através de uma manualidade, tá? Se o fundamento da substância é a substancialidade, o fundamento ou o ser dos utensílios o ser dos utensílios é a manualidade ou a utensialidade. Agora complicou, tá? Fica difícil falar essa expressão, mas é justamente isso. É a manualidade, vir ao encontro e utilizar para uma finalidade, em virtude de Dasein. Todas as coisas, nós nos relacionamos com elas a partir dessa compreensão de mundo e a partir dessa perspectiva de encontro com os entes intramundanos. Então, a partir de agora, você quer anotar isso. O que é que você precisa? Você precisa de um papel e uma caneta, um bloco de notas e uma caneta. Esses utensílios estão à mão. Você pega na sua mesa e começa a anotar, com a finalidade de lembrar você, enquanto Dasein, desse conteúdo que está sendo dado agora. Então tudo isso faz parte de uma ocupação, de um engajamento com essas coisas, com sua caneta, um engajamento com o seu bloco de notas, tá? Por meio desse lidar com essas coisas que estão na sua circunvisão. Tudo bem? E aí a grande pergunta: Cadu, então quer dizer que só Dasein se relaciona com os entes intramundanos? Sim, exatamente. Os entes intramundanos, não se relacionam com Dasein. Só Dasein tem a capacidade de se relacionar com os entes intramundanos. Por quê? Porque Dasein tem a possibilidade de abertura de mundo, enquanto os entes intramundanos são desprovidos de mundo, dessa capacidade de... os entes, eles não têm essa compreensão de ser e de encontrar Dasein. Nós é que os encontramos. Eles vêm ao nosso encontro a partir de um apelo, a partir de uma tarefa que temos que cumprir, a partir desse engajamento. Tudo bem até aí? Então, nessa abertura, como cada ente se mostra? Nessa abertura, mundo se abre, cada ente se mostra. Nós já falamos aqui, cada ente se mostra dentro das suas cadeias remissivas, dessas cadeias de remissivas, né? Uma coisa remete à outra. Livro remete à estante, que remete a estudo, que remete à sala de estudo. Quando você entra, por exemplo, numa biblioteca, você não olha cadeira, mesa, lixeiro, estante, livro, mas você olha a biblioteca. E cada ente dessa biblioteca faz parte dessa cadeia remissiva dentro de seus sistemas e referenciais. Veja, enquanto eu estava falando sobre estar ministrando essa aula para você com esse papel, eu falei sobre algo que poderia quebrar essa cadeia, esse sistema de referências, que seria esse copo escorregando da minha mão. Quebrar essa cadeia de referências, tá? Esse sistema de referências dentro dessa cadeia remissiva. Uma coisa combina com outra. Essa aula aqui, online,
A cadeia remissiva combina com câmera, que combina com computador, que combina com microfone, que combina com aula, que combina com informação, que combina com conhecimento, que combina com você, que combina com você pegando um bloco de notas, fazendo anotação, pegando um livro. Então existe uma cadeia remissiva que uma coisa vai levando a outra. Tudo bem? Nessa abertura, cada ente se mostra dentro das suas respectivas cadeias remissivas e dentro dos seus sistemas de referências. Tudo bem, então? E aí, diante de tudo isso, nós já temos aqui uma compreensão fenomenológica do que é mundo. Já podemos compreender mundo fenomenologicamente? Será? Acredito que ainda não. Já compreendemos o conceito de mundo, que mundo é essa abertura de compreensão das coisas que me vêm ao encontro, esse horizonte de possibilidade das coisas se mostrarem para mim. Já compreendemos que mundo não é algo fora, nem algo dentro, tá? Mas será que encontramos um aspecto fenomenológico do que é mundo? Numa perspectiva ontológica? Peraí, Cadu, mas ontologia? O que seria uma ontologia de mundo? Mundo é um ente? Não. Então, opa, surgiu uma questão aqui. Mas antes da gente pensar se mundo é um ente e se todo ser é ser de um ente, então se mundo não é um ente, ele não tem um ser. Eita, complicou, não é? Ele não tem um ser, logo, qual o sentido ontológico de mundo, né? Existe um ser no mundo? Um ser no mundo numa perspectiva do mundo? Mundo enquanto horizonte de possibilidade, existe um mundo, um ser desse mundo? Complicou, não é? Pois é, vamos adiante. A gente tratou dos sistemas de referências e cadeias remissivas, né? Coisas que combinam com outras que estão dentro de uma cadeia maior. Ou seja, eu olho para a cadeira, mas eu não olho para a cadeira isolada dentro de uma sala. Eu olho para a sala de estudo, não é? E aí tem mesa, cadeira, lixeiro, tudo isso faz parte de uma cadeia remissiva, de um sistema de significados. Não tem como vocês ter, por exemplo, na biblioteca da faculdade, uma cama na sala de estudo. E até algumas podem ter, né? Isso aí pode ser quebrado. Mas em sentido formal, Heidegger vai dizer que uma coisa vai combinar com a outra. Veja, qual o sistema de referências que constitui um estúdio? Primeira coisa que nós devemos pensar é, que estúdio estamos falando? Estamos falando de um estúdio de fotografia, um estúdio de ensaios ou gravações de música. Vamos pensar nesses dois estúdios. Estúdio de fotografia ou estúdio de ensaios ou gravação de músicas? Vamos pensar no estúdio de ensaio. Qual o sistema de referência que constitui um estúdio de ensaio? Você tem uma sala. Nesta sala você tem uma estrutura acústica, uma arquitetura acústica para não vazar o som. Nessa arquitetura acústica você vai encontrar, suponhamos, espumas. Depois você tem luz, né? Tem iluminação. Você tem um instrumento, você tem bateria, você tem um monte de fios, cabos, microfones. Então, esse é o sistema de referência que constitui o estúdio. Ele serve para ensaios. E, enquanto o estúdio que serve para um ensaio, ele precisa ter entes que vão ser utilizados, né, manuseados para ensaiar. Bateria, cabo, microfone. Tudo bem? Deu para compreender isso? Ok, então. Uma observação. E aí é onde nós chegamos nessa perspectiva do mundo. Cadu, pensar em mundo fenomenologicamente, numa perspectiva ontológica, teríamos que encontrar também o ser do mundo. Mas como se mundo não é um ente, não é? Se o ser habita em um ente, ou se todo ser habita em um ente, e por conseguinte o mundo não é um ente, por que Heidegger determinou a mundanidade como caráter ontológico do mundo? Essa é uma pergunta complexa, não é? Heidegger, num determinado momento da sua obra Ser e Tempo, determinou a mundanidade como caráter ontológico do mundo. Será que nós estamos pensando na mundanidade como o ser do mundo? Mas como, se o mundo não é um ente? Como é que ele vai comportar um ser?
e como é que ele terá um caráter ontológico, chamado de mundanidade. E aqui nós temos uma questão. Caráter ontológico não é o modo de ser ou o ser deste ente mundo, porque ele não é um ente. Ele é um caráter ontológico numa perspectiva de fazer parte da estrutura do ser de Dasein. É o fundamento ontológico e primordial do ser de Dasein, porque Dasein é ser no mundo. Tá? Então não existe mundo sem Dasein. Deu para compreender? A mundanidade, o que é a mundanidade? Mundanidade é, primeiro, conceito ontológico, como nós já afirmamos aqui. Mundanidade, segundo, é momento, é o momento constitutivo de ser no mundo. O que constitui o ser no mundo é esse momento, e esse momento é a mundanidade. E mundanidade é um existencial. Um existencial. Mas não um modo de ser do ente mundo, porque mundo não é ente. Não é um modo de ser do mundo, mas um modo de ser, um existencial de Dasein. Mundanidade, enquanto um existencial, são relações básicas com os entes intramundanos, ou seja, essas relações básicas, essas pequenas relações do ente de Dasein com os entes intramundanos, das quais um mundo particular se concretiza. Opa, Cadu, peraí, um mundo particular? Então quer dizer que já tem um outro mundo aí? Pois é. Estamos aqui tentando alcançar fenomenologicamente o que é mundo. Já descobrimos que mundo é essa possibilidade de encontro do ente que eu mesmo sou com os entes que me vêm ao encontro. É esse horizonte, é como se fosse o caminho de encontro, tá? O caminho de encontro. Esse horizonte de possibilidade, essa abertura, me dá a possibilidade de encontrar os entes intramundanos, tá? Mas existe a possibilidade de eu me relacionar com cada ente intramundano de um modo diferente, num modo de compreensão diferente. E isso é possível. E como é possível? Por isso que Heidegger chama isso de mundanidade. Ou seja, são os modos ou modos de ser, modos de relacionar, são relações básicas com estes entes intramundanos, das quais um mundo particular se concretiza. Tá? Então o meu modo de relacionar com um estúdio de gravação, nessa perspectiva de me relacionar com aquelas coisas, um mundo se concretiza. Uma possibilidade de mundo se concretiza, mas não um mundo como um horizonte de abertura. Ou seja, esse mundo que me dá a possibilidade de encontrar essas coisas. Não é esse mundo. Esse mundo já desde sempre está dado, porque ele é essência. Ele constitui Dasein. Mas essas minhas pequenas relações básicas com esses entes intramundanos, me mostram um mundo particular que se concretiza. Revela um mundo particular que se concretiza cada vez mais. Tudo bem? Vamos entender isso mais à frente. Em seus modos, Dasein, eu e você, em nossos modos, nos movemos nessas compreensões. Nesses sistemas particulares. E isto revela a mundanidade do mundo. Em nossos momentos, em nossos modos, nos vários modos de ser que temos e que somos, nesse movimento, nessa dinâmica, Dasein, o nosso ser se move nessas compreensões de sistemas particulares que revelam a mundanidade do mundo. Pequenas constituições que revelam a mundanidade do mundo. Tudo bem? Mundanidade, mais uma vez, enquanto existencial, são relações básicas de Dasein com os entes intramundanos, das quais um mundo particular vai se concretizando. Um mundo, outro mundo, vai se concretizando, tá? Vai se concretizando cada vez mais nos seus modos. Por exemplo, fazer
preparar essa aula com a finalidade de trazer esse conteúdo para você é uma concretização de um modo ou de um modo de ser que revela uma mundanidade do mundo. Para que essa aula acontecesse, eu falei antes, eu me relacionei com essas coisas. E esse modo de me relacionar, essas pequenas relações, se dão a partir dessa abertura mundo, né, dos entes que me vêm ao encontro, mas essas pequenas relações me revelam um mundo em particular, tá? Um mundo em particular. E isso se chama mundanidade, ou seja, fazer algo com a finalidade de, ou fazer algo em virtude de. Me revelam essas pequenas estruturas, essas pequenas estruturas que são chamadas de mundanidade, essas pequenas relações que estruturam essa mundanidade, tá? É como se eu tivesse pequenos instantes em meus modos que vão estruturar esse mundo a partir dessa mundanidade. Então, voltando aqui, cadê? Mundanidade enquanto existencial são relações básicas, pequenas relações com as coisas, com esses entes intramundanos que me vêm ao encontro, dos quais um mundo particular vai se concretizando, mas não tem nada a ver com subjetividade, tá? São pequenos, como se fossem pequenos fragmentos que constituem essa mundanidade. Mas essa mundanidade não é mundo. Mundo já se dá desde sempre com essa abertura das coisas em geral, né? Das coisas que me vêm ao encontro. E a mundanidade são esses pequenos momentos constitutivos que me revelam um mundo em particular. Isso é desde sempre balizado por essas interconexões das quais os sistemas e referenciais acabam aparecendo para mim. Ou seja, essa interconexão entre aula, em virtude da aula que eu estou ministrando agora, eu precisei me relacionar com esses entes intramundanos, que é roteiro, caneta, livro e tudo mais. Em virtude de, com a finalidade de preparar essa aula para você, e em virtude dessa aula, eu me relacionei com esses entes que apareceram para mim, que me veio ao encontro para que eu pudesse utilizar. E tudo isso se caracterizou com essa mundanidade, tá? Esses pequenos momentos constitutivos, essas relações que constituem esse mundo particular. E aí, diante de tudo isso, você pode me perguntar, tá bom, Cadu, então os entes se mostram a si mesmos. Para isso precisamos de mundo, abertura de mundo, para que esses entes se mostrem a si mesmos, para que eu possa utilizá-los enquanto utensílios, em virtude de ou para algum objetivo meu. Ok. Mas, Cadu, é possível que o mundo possa se mostrar a si mesmo? Já percebemos que mundo não é um ente. Enquanto ente, ele não comporta um ser. E enquanto ser, se a investigação de Heidegger é o sentido de ser, não tem como encontrar o ser de algo que não é um ente. Então o mundo não é um ente, logo não tem um ser, não comporta um ser, não é? Não tem um modo de ser. Então, é possível, Cadu, que o mundo se mostre a si mesmo? A resposta é não. Mas Heidegger diz o seguinte: é possível que algumas experiências nos coloquem em uma posição, em determinados momentos, de deixar com que o mundo seja visto. Nossa, peraí, meu Deus do céu, agora complicou, Cadu. Como assim? Ora, se o mundo não é algo fora nem algo dentro, o mundo não é uma extensão de mim como um sujeito e mundo, objeto. O mundo já é desde sempre a minha possibilidade de compreensão de poder ser, minha compreensão enquanto ser. Mundo é esse horizonte de possibilidade que me dá a possibilidade de que os objetos me venham ao encontro. Cadu, como é que como é que o mundo vai se mostrar a si mesmo? Sim, Heidegger diz que existem experiências que nos colocam em uma posição de deixar com que o mundo seja visto. Se o mundo nos revela as coisas por meio dessas ocupações, e a mundanidade se dá a partir das pequenas relações com cada ente, né? Cada ente intramundano, os entes à mão e sua manualidade, de que modo poderia o mundo
se mostrar a si mesmo. Se o mundo é essa condição da qual os entes me vêm ao encontro e, enquanto ocupação, nas minhas ocupações, enquanto no meu caráter de engajamento com estes entes intramundanos, entes à mão, e em sua manualidade, ou na manualidade das quais eu tenho e utilizo, de que modo poderia o mundo mostrar a si mesmo, já que ele não é um ente, e nem enquanto não sendo ente, não comporta um ser? Como é que o mundo se mostra, Cadu? Que tipo de experiência nos coloca em uma posição de deixar que o mundo se mostre? Como é que isso pode acontecer? E aí, eu quero tratar com você disso em uma próxima aula. Ficou a dúvida, não é? Mas antes de tratar com você disso em uma próxima aula, deixa eu trazer aqui uma questão, tá? Que foi colocada em alguns grupos, coloquei também no Instagram, Heidegger Fácil, para que a gente possa resolver essa questão aqui com você, ao vivo. Se você acompanha, deixa eu só colocar aqui, se você acompanha, segue o Instagram Heidegger Fácil, você viu o questionamento que eu coloquei lá, e algumas pessoas não conseguiram responder, tá? Deixa eu só colocar aqui para que você vai colocando perguntas, tira dúvidas aqui, porque numa próxima aula eu posso sanar essas dúvidas para você, tá bom? Vamos lá, esperar aqui abrir. Cadê? Vamos lá. Coloca perguntas aqui, quero ver as perguntas. Bom, a pergunta é o seguinte: qual tipo de referência o ente intramundano tem dos entes dotados de mundo? Aí apresentei 4 assertivas. Assertiva A, referência interpretativa. Alternativa B, referência compreensiva. Alternativa C, referência utensiliar. Alternativa D, referência de abertura. Mais uma vez, qual tipo de referência o ente intramundano tem dos entes dotados de mundo? Qual tipo de referência? Referência interpretativa, referência compreensiva, referência utensiliar e referência de abertura. Para você, qual assertiva é a correta? Fala para mim. Bom, essa questão gerou polêmicas e muitas pessoas tiveram dificuldades de acertar. A questão é muito simples, mas muito simples. E talvez por ser muito simples, trouxe essa dificuldade. Quando nós nos deparamos com uma questão, e essa questão tem assertivas, nós queremos, de certo modo, olhar para a questão e encontrar a assertiva que esteja ali. Mas muitas vezes a resposta da questão não está nas assertivas, ou não estão nas assertivas, perdão, mas simplesmente elas surgem. Muitas vezes a resposta surge da própria questão, tá? E o que nós temos aqui? Nós temos uma nulidade dessa questão, e foi intencional. Primeiro, quando você conhece toda a estrutura dos entes, sabe que o ente não é desprovido de mundo e que só Dasein compreende ser, e é por isso que ele tem essa abertura de mundo, você entende que não é possível um ente intramundano ter uma referência dos entes dotados de mundo. Logo, não há essa possibilidade. E algumas pessoas me perguntaram, então você deveria ter colocado uma assertiva, nenhuma das respostas estão corretas, ou uma NDR. No entanto, colocar essa assertiva, como a assertiva facilitaria muito. E enquanto pensadores, nós temos que fazer uma análise da questão e fazer uma análise de fato do que se apresenta e ver, né, se de fato
As assertivas têm a ver com a pergunta, ou seja, você encontrar a resposta na própria pergunta e ver que não existe uma conexão. Tá? Então, a assertiva, a pergunta diz, a pergunta feita é: qual tipo de referência o ente intramundano tem dos entes dotados de mundo? Nenhuma. Por quê? O ente intramundano não tem abertura de mundo, ele é desprovido de mundo. Como é que ele vai ter alguma referência dos entes dotados de mundo? Agora, ao contrário, se eu perguntasse que tipo de referência os entes dotados de mundo têm dos entes intramundanos, todas as assertivas estariam corretas. O ente dotado de mundo tem uma referência interpretativa dos entes intramundanos, ou seja, eu olho as coisas e interpreto. B, a referência compreensiva, eu olho para as coisas e compreendo as coisas, os entes não dotados de mundo, e me compreendo também. Ele tem uma referência utensiliar, tá? E tem uma referência de abertura, percebe? Então, a questão, ela não é nula, mas ela desde sempre já diz nenhuma referência o ente intramundano tem do ente dotado de mundo. Logo, todas as assertivas estão incorretas. Tá? Então, isso nos ensina a olhar para a questão e não apenas olhar o ente, mas buscar o ser da questão. O que é que aquela questão está querendo dizer? Qual tipo? Alguns chamam de pegadinha, mas qual tipo de desvelar aquela questão, para além das assertivas, tem para me dizer? E aí, olhar para a pergunta, fazer uma análise com as assertivas e perceber uma desconexão. Primeiro, quem estuda vai dizer, não tem como. Ente intramundano não tem referência nenhuma. Ele serve como referência para o ente dotado de mundo. Mas enquanto o ente intramundano, ele é desprovido de mundo, logo não tem referência nenhuma do ente dotado de mundo, de Dasein. Tudo bem? Então, nós encerramos por aqui essa aula. Espero que você tenha gostado. Manda perguntas para mim, manda perguntas. Se você quiser esse material aqui, eu mando para você. Detalhe, essa aula só vai ficar até a próxima semana. A gente vai tirar ela do ar. Então você tem aí 7 dias para você assistir essa aula na íntegra, tá bom? Compartilha com o máximo de pessoas possível. Compartilha com teus grupos aí de pesquisas, pessoal da psicologia, da filosofia, tá? E depois manda para mim perguntas para que a gente possa fazer outras aulas relacionadas às suas dúvidas, para sanar as suas dúvidas, tá bom?